Sejam bem-vindos a esta análise documental. Hoje, nós adentramos um dos capítulos mais sombrios e surpreendentemente mais meticulosamente registrados de toda a história ocidental. Nossa jornada se apoia em documentos preservados e fatos concretos. A Inquisição Espanhola, bem, por muito tempo fomos levados a crer que se tratava apenas de uma perseguição baseada puramente na fé. Mas, na verdade, estamos diante de uma máquina colossal de controle administrativo. Vamos entender exatamente como e quando essa engrenagem de poder tomou forma. O dia era 6 de fevereiro de 1481. Na cidade de Sevilha, 6 pessoas foram queimadas vivas em praça pública. Esse foi o primeiríssimo auto de fé sob o comando direto dos reis católicos. A visceralidade deste evento histórico, cravada de forma tão concisa e tão brutal nos registros, serve como nosso ponto de partida. A fumaça que subiu naquele dia em Sevilha acabou obscurecendo uma verdade estrutural muito mais profunda. A grande questão é, quem de fato arquitetou e acendeu aquela fogueira? E isso nos leva a um contraste histórico fascinante. Existe um mito profundamente enraizado no imaginário coletivo de que o Papa e a Igreja Católica foram os arquitetos exclusivos desse sistema. A realidade documentada, contudo, nos conta uma história bem diferente. A Inquisição Espanhola foi construída por monarcas. Foi erguida pelos reis católicos, Fernando e Isabel. Sim, o mesmíssimo casal real que, logo depois, financiaria a viagem de Cristóvão Colombo. É absolutamente crucial compreendermos isso. Desde o seu primeiro suspiro, a Inquisição foi um instrumento de Estado, uma ferramenta implacável para centralizar o poder, habilmente camuflada sob o manto da pureza religiosa. Entramos agora em nossa primeira sessão, o fim da convivência e a era da suspeita. Para entender como essa engrenagem governamental ganhou vida, precisamos primeiro observar o terreno onde ela foi plantada, o momento exato em que velhas alianças começaram a ruir. A Península Ibérica, vejam bem, nem sempre foi um bloco maciço de intolerância. Muito pelo contrário. Durante séculos, houve ali uma convivência complexa e muitas vezes extremamente produtiva entre cristãos, muçulmanos e judeus. Mas essa harmonia histórica foi estilhaçada. O que se seguiu foi o que chamamos de Era da Suspeita, e o alvo principal dessa nova era não eram necessariamente aqueles que praticavam outras fés abertamente, mas sim os chamados conversos, os cristãos novos com origens judaicas ou mouras. A desconfiança paranoica e permanente sobre a sinceridade da conversão dessas pessoas virou uma verdadeira obsessão, uma doença crônica do Estado espanhol. O custo humano imediato dessa paranoia política foi simplesmente devastador. Para termos uma ideia, o renomado historiador Henry Charles Lee estima que só nas primeiras décadas de operação da máquina, e olhando apenas para a região de Sevilha, entre 700 e 2.000 pessoas foram entregues às chamas. Esses números não são apenas estatísticas frias num pedaço de papel. São vidas humanas, famílias inteiras sistematicamente consumidas por uma desconfiança oficial que, de forma assustadora, se transformou na principal política pública de uma nação em formação. Nossa segunda sessão trata exatamente disso, a máquina do Estado e sua burocracia institucional. Uma política pública de perseguição tão vasta não se sustenta apenas com explosões de fanatismo. Ela exige ordem, exige um projeto. Vamos conhecer a mente por trás dessa estrutura. A peça central dessa nova engrenagem administrativa foi um homem cuja própria biografia carrega uma ironia sombria e profunda. Tomás de Torquemada, o frade dominicano que foi nomeado primeiro inquisidor-geral lá no ano de 1483. Aqui nos deparamos com um dos maiores paradoxos de toda essa época. Torquemada, o arquiteto frio e calculista da vasta rede que caçava os conversos, vinha, ele próprio, de uma família de origem conversa. E foi sob o seu comando metódico e incansável que essa instituição virou uma verdadeira teia, cobrindo milímetro por milímetro cada canto do território da Espanha. É justamente por causa de perfis e contradições como essa que a historiografia moderna é tão fundamental para iluminar o nosso passado. O professor Benzion Netanyahu, da Universidade de Cornell, tem um argumento incisivo. Ele define a Inquisição como essencialmente um fenômeno de ódio racial, não religioso. É uma perspectiva rigorosa que muda completamente a forma como vemos os fatos. O objetivo principal daqueles tribunais não era primordialmente salvar as almas no sentido teológico. Tratava-se, de fato, de um expurgo sistemático de uma linhagem. Uma limpeza étnica fria, cuidadosamente embrulhada em ortodoxia católica. O que nos leva, de forma muito natural, à nossa terceira sessão: a burocracia do terror e o processo inquisitorial. Para colocar em prática essa suposta purificação,
O Estado precisava de braços, pernas, manuais práticos e arquivos detalhados. O ponto que realmente precisamos absorver aqui é que a Inquisição estava longe de ser um caos irracional. Não era uma multidão enfurecida com tochas na mão. Era um processo assustadoramente ordeiro, o que, convenhamos, a tornar ainda mais letal. A máquina funcionava através de 3 passos muito claros. O primeiro, a denúncia anônima. O terror psicológico já começava aí, pois o acusado nunca, em nenhum momento do inquérito, ficava sabendo quem o delatou. O segundo passo, o sequestro imediato dos bens logo no momento da prisão, ou seja, o Estado passava a lucrar no instante exato em que a suspeita era formalizada. E o terceiro passo, a tortura. Que fique claro, não era uma barbárie aleatória, era uma prática rígida, minuciosamente ditada e regulamentada por manuais de procedimento governamental. E então chegamos a uma das constatações mais perturbadoras de toda essa era. Esses registros burocráticos originais, preservados até hoje em arquivos eclesiásticos, mostram a verdadeira face desse sistema. A tortura não acontecia no escuro, num frenesi de loucura descontrolada. Ela acontecia sob a luz pálida das velas, na presença formal de um inquisidor e de um notário oficial do Estado. Aquele escrivão tinha o dever legal inegociável de anotar tudo. Cada gemido de dor, cada palavra sussurrada na agonia de uma confissão induzida. O sofrimento humano absoluto, reduzido à mera papelada burocrática de Estado. Essa formalidade fria, quase absurda, é, de muitas formas, a face mais assustadora da Inquisição. Mas o desfecho de toda essa longa cadeia burocrática não ficava escondido nos porões ou nas masmorras. O auto de fé era grandioso, era um espetáculo, um verdadeiro teatro de poder. Como o historiador William Monter documenta de maneira extensa, esses rituais podiam durar dias inteiros, atraindo multidões imensas de todas as regiões ao redor. Não era apenas uma questão de punição criminal. Era uma demonstração coreografada e pública de controle absoluto. Uma forma visual, direta e aterrorizante de provar à sociedade que a coroa e a igreja viam tudo, e que poderiam consumir nas chamas qualquer um que ousasse desviar do caminho. E qual foi, afinal, o saldo fatal desse longo e sombrio teatro? O historiador Henry Kamen projeta que o total de execuções oficiais durante toda a existência da instituição fique entre 3.000 e 5.000 pessoas. Ao longo de vários séculos, alguém poderia até apressadamente considerar esse número menor do que as lendas de horror costumam sugerir. Mas o foco deve estar muito além das cinzas da fogueira. O ponto nevrálgico é que para cada indivíduo executado, houve centenas de milhares de vidas sistematicamente arruinadas. Pessoas despojadas de todos os seus bens, marcadas com uma desonra indelével que passaria de geração para geração. O verdadeiro triunfo do terror governamental repousa naqueles que sobrevivem, apenas para passar o resto da vida temendo a máquina. Avançamos agora para a nossa quarta sessão, 1492, o clímax e a grande convergência. Todas essas ferramentas de repressão que vimos até aqui convergiram de forma explosiva em um único ponto no espaço e no tempo. A geopolítica daquele ano específico é a chave de ouro para entendermos a visão imperial e implacável da coroa espanhola. Em 1492, 3 eventos tectônicos aconteceram de forma simultânea. A queda de Granada, que completou a reconquista cristã na península, o decreto de Alhambra, que determinou a expulsão sumária de todos os judeus da Espanha, e cruzando o oceano, as caravelas de Cristóvão Colombo alcançando as Américas. Olhando de perto, fica óbvio que não foram meras coincidências soltas na história. Foram engrenagens perfeitamente alinhadas de um plano gigantesco e unificado. Pureza interna, unificação forçada e a expansão sem precedentes de um império. O impacto direto, o choque humano dessa engenharia política através do decreto de Alhambra foi colossal e imediato. 150 a 200 mil é esse o número estimado de pessoas diretamente afetadas pela ordem de expulsão. Comunidades milenares, centenas de milhares de famílias cujas raízes estavam fincadas na Península Ibérica há incontáveis gerações tiveram que abandonar tudo da noite para o dia. E todo aquele patrimônio monumental deixado para trás foi rapidamente confiscado e absorvido pelo Estado espanhol, servindo como combustível financeiro que sustentaria seus novos empreendimentos globais. O resumo perfeito, e talvez o mais assustador para esse ano histórico, vem da pena do acadêmico Joseph Pérez. Ele conclui que, naquele momento crítico, o projeto de unificação religiosa e étnica da Espanha chegou à sua lógica mais brutal. Uma lógica férrea, completamente inegociável,
ditada por um desejo de controle tão absoluto que não apenas encharcou o final do século XV de sofrimento, mas engessou e moldou a estrutura fundamental da nação espanhola de forma irreversível para as eras que ainda viriam. O que nos traz a nossa quinta e última sessão, o legado sombrio, 3 séculos e meio de operação. Uma máquina de Estado concebida com tal nível de capilaridade nunca desaparece do nada e deixa profundas cicatrizes na linha do tempo. A Inquisição espanhola esteve longe, muito longe de ser apenas uma tempestade passageira típica do fim da Idade Média. Ela continuou operando, de forma constante, paciente e sufocante, até ser oficialmente abolida apenas no distante ano de 1834. É imperativo darmos o devido peso a esse lapso temporal. Foram mais de 3 séculos e meio de funcionamento ininterrupto. Podemos imaginar a dimensão disso: um tribunal de exceção, um sistema de vigilância perpétua que começou lá na época das primeiras caravelas de madeira e só foi desativado no alvorecer da era industrial, quando as primeiras ferrovias já se preparavam para cruzar a Europa. E durante todo esse vasto período, a engrenagem nunca parou de documentar a sua própria tirania. Estima-se a instauração de um total formidável, entre 350 mil e 400 mil processos. A escala da infraestrutura, o gigantesco esforço administrativo, necessários para abrir, investigar, registrar detalhadamente e armazenar quase 500 mil de inquéritos sobre os pensamentos íntimos e a fé de cidadãos comuns, é algo que beira o inacreditável. A escala burocrática dessa vigilância não possui paralelos na Idade Moderna. Mas a conta de tanto controle e repressão acabou chegando para a própria Espanha. Existiu ali um custo macroeconômico e cultural verdadeiramente inestimável. Ao erguer uma muralha gigantesca de censura e medo para impedir a entrada de qualquer heresia, o Estado cortou os laços intelectuais do país com o resto da Europa. Historiadores são unânimes ao apontar que a Espanha, sufocada em suas próprias correntes, perdeu o bonde da história. Ficou completamente à margem das inovações do humanismo, não participou dos debates da reforma e viu a luminosa revolução científica passar de longe, definhando o próprio progresso a longo prazo. O reconhecimento institucional do peso desmedido que toda essa história carrega demorou dolorosos séculos para ser feito em sua plenitude moral. Foi apenas na virada do nosso milênio atual, no ano 2000, que a liderança da Igreja Católica, através do Papa João Paulo II, emitiu um pedido formal e profundamente histórico de perdão. Um pedido direto de desculpas pelos erros, pela violência sistemática e pelos crimes cometidos durante as Inquisições, uma retratação oficial que buscou criar uma ponte de reconciliação, reconhecendo finalmente as atrocidades minuciosamente registradas em milhares e milhares de documentos estatais ao longo das eras. E assim, a frieza dos fatos que exploramos juntos hoje nos conduz diretamente ao cerne da questão. Diante de tudo isso, fica a nossa provocação final para sua reflexão. Teria sido a Inquisição espanhola apenas um mero resquício, uma aberração de fanatismo religioso isolada nos tempos medievais? Ou foi ela, na sua essência, um projeto assustadoramente moderno? Um verdadeiro prenúncio do terror de Estado, movido pela mais fria e calculista eficiência burocrática? Quando observamos os arquivos, os notários e a centralização impiedosa do poder, a segunda hipótese parece inegável, e talvez seja justamente essa constatação, a de que a organização racional e estatal é perfeitamente capaz de projetar o horror sistemático, o legado mais contundente de toda essa história. Fica aqui o nosso convite para que aprofundem seus estudos sobre este período fascinante e terrível. Até a nossa próxima análise documental.